Uma boa noite para todos vocês que estão nos dando a alegria de nos acompanhar nessa segunda live do Preparai o Caminho do Senhor, aqui da Paróquia Santo Antônio de Ribeirão do Sul. Sejam todos bem-vindos. Eu peço a vocês que compartilhem, esse link com todas as pessoas que nesse momento Deus trouxer ao seu coração, para que vocês façam esse compartilhamento, para que hoje a gente possa dar seguimento àquilo que nós iniciamos no último sábado. Tá legal? Eu peço também para que vocês vão colocando as mensagens de vocês no sentido de nos ajudar a perceber se o áudio está bom, o meu áudio aqui que falo com vocês, o áudio de quem canta, tanto no instrumento quanto na voz, porque nós temos ainda um minutinho e a gente vai se adequando, tá legal? Eu vou pedir para o Ministério de Música cantar mais uma vez e pedir para que você cante junto, clamando a presença do Espírito Santo junto de nós. Bom, então vamos lá. Só para recapitular, só para a gente lembrar. No sábado passado eu falava com vocês a respeito de Pedro. Mais especificamente, a relação Pedro, Igreja e Divino Espírito Santo. De uma forma bem rápida, bem resumida, a promessa de Jesus a Pedro, que sobre ele, do qual Jesus faria uma pedra, uma rocha firme, a igreja de Jesus seria edificada, construída. Aí, tudo o que se passou, desde a traição que Jesus sofreu, a reação dos seus discípulos, a negação de Pedro por 3 vezes, o arrependimento, a dor por ter negado a Jesus, depois Pentecostes, e a partir de então, revestido da força do Espírito Santo, a igreja nasce, tendo Pedro como a pedra na qual Jesus edificava a igreja, conforme ele havia prometido, porque assim o Pai havia determinado. Pedro já então, após Pentecostes, de imediato se posicionando como líder constituído por Deus da igreja de Jesus Cristo. Pedro
seguindo as moções do Espírito Santo, sendo preso junto com Paulo, sendo questionado, sendo coagido realmente, mas se mantendo firme e fiel a Deus. E junto com os demais apóstolos, com as demais pessoas que haviam sido batizadas no Espírito Santo em Pentecostes, se posicionando firmemente ao lado de Jesus, da igreja de Jesus, sem temer o que poderia lhes acontecer. Tá legal. E eu dizia para vocês no sábado passado que naquele primeiro momento, naquela primeira live, eu ainda não havia entrado, nem superficialmente, no que diz respeito ao tema principal, ao motivo principal dessas lives, que é o fim dos tempos. Mas que a partir de hoje, nós poderíamos então começar a entrar, mesmo que ainda lentamente, nesse tema específico, que é um tema difícil, mas necessário, que é um tema por vezes mal compreendido e por isso a necessidade da sã compreensão. E é essa a graça que eu peço a Deus, que o Espírito Santo faça com que cada um de nós se abra em primeiro lugar a Ele, Espírito Santo, e peça a Ele essa real compreensão, essa sã compreensão, mas que também nós sejamos dóceis às moções do Espírito Santo e busquemos esse conhecimento. Buscar onde? Na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica, no que nos disseram os santos a este respeito, no que nos disse a Virgem Maria em suas aparições a esse respeito, no que nos disseram e nos dizem ainda os profetas dos dias atuais a esse respeito. Dito isso, vamos começar a tratar hoje então do assunto correspondente a esta segunda live. O Espírito Santo e a Igreja no fim dos tempos. O Espírito Santo e a Igreja nos últimos tempos. Hoje nós vamos, se você tiver fácil, com fácil acesso, seja no seu celular, através do aplicativo, ou seja, fisicamente mesmo, nós vamos tocar bastante no Catecismo da Igreja Católica. E se você não tiver, não tem problema. O importante é que você preste bastante atenção, que você acompanhe. A live, como você sabe, fica depois gravada no Facebook. Que você entre novamente para poder entender melhor, para poder buscar conhecimento. E aí sim, começar a ligar os pontos do que foi dito na live anterior e no que será dito nesta live de hoje. Eu gostaria já de pedir para você que tem o catecismo em suas mãos, para pegar no número 675.
do Catecismo da Igreja Católica. Meia, 75. Você pode acompanhar comigo então? E se você não tem, acompanha da mesma forma, simplesmente ouvindo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 675, traz o título Aprovação derradeira da Igreja. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes, ou seja, daqueles que creem em Deus. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério de iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa, presta bem atenção, da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo. Isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias, que veio na carne. Eu quero repetir 2 pequenos trechos desse parágrafo com você. Lá no início, antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final. A Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Pulando algumas frases sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas. Bom, primeiro é importante ressaltar o seguinte: isso que eu acabei de ler para vocês é a palavra da Igreja. Certo, Padre? É a palavra da Igreja. Não é algo que eu, tendo por base acontecimentos que eu julgaria estar levando a Igreja para esse rumo, estou então apresentando para vocês tal perspectiva. Não. Esta é a palavra da Igreja. Certo? Por que eu trouxe logo esse parágrafo? Logo de cara, logo de início, para cada um de vocês. O motivo é simples. Ficou muito claro para nós, eu acredito, e peço a Deus que tenha ficado, que a Igreja instituída por Deus, fundada por Deus e fundamentada em Pedro, fundamentada quero dizer, tendo Pedro como seu primeiro líder humano aqui na terra, ela não se manifestou e não iniciou a sua trajetória, como nós vimos na live anterior,
antes que acontecesse o derramamento do Espírito Santo de forma esplendorosa. E por que isso? Eu já dizia no sábado anterior, na live anterior. Porque por forças humanas, aqueles discípulos, então apóstolos, não seriam capazes de suportar todas as provações, todas as dificuldades, todas as perseguições, todas as ameaças, todo o mal que tentaria derrubá-los quando eles começassem a caminhar enquanto igreja de Jesus Cristo. E para aquele início, para aquele desbravar, Deus encheu cada um deles com a força do Espírito Santo. Mas olha um detalhe importante. Deus já havia dito antes, Jesus já havia dito antes para cada um deles que faria isso. Jesus já havia avisado a cada um deles que enviaria a eles o Espírito Santo. Eles ainda não compreendiam. Pega comigo, por favor, na sua Bíblia, João, capítulo 16, versículo 7. João, capítulo 16, versículo 7. Aliás, pode pegar no versículo 12, para a gente ir um pouquinho mais rápido. Nisso que eu quero dizer para vocês agora. João 16, versículo 12. Jesus dizendo: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas futuras. Olha uma coisa interessante aqui. Jesus dizia para aqueles discípulos que ele precisava dizer muitas coisas para eles ainda, prepará-los para muitas coisas. Mas que ele, sendo Deus, sabia que eles discípulos, ainda não estavam prontos, preparados. E que só havia uma forma deles ficarem preparados: quando eles estivessem cheios do Espírito Santo. Aí Jesus diz assim que o Espírito Santo revelaria a eles, ensinaria a eles a verdade sobre todas as coisas que eles precisavam saber.
e que também revelaria a eles as coisas que viriam. É isso ou não é que está escrito aí na sua Bíblia? Jesus não revelaria através da ação do Espírito Santo não somente aquilo que eles precisariam para a igreja começar a caminhar, mas também aquilo que eles precisariam saber para que ficasse atestado nas Sagradas Escrituras, das coisas que viriam num futuro, para eles desconhecido, mas para Deus conhecido. Para que quando a igreja, naquela época, onde as coisas se dariam, tivesse que enfrentar aquelas coisas, a igreja pudesse olhar na palavra de Deus, naquilo que Deus, que o Espírito Santo deixou atestado, e pudessem compreender que se tratava daquele tempo. Veja bem uma coisa, muitos de nós, ou todos nós, que tentamos compreender, principalmente o livro de Apocalipse, já nos deparamos com situações, com trechos, onde dissemos para nós mesmos, ou para outras pessoas, eu não consigo compreender isso daqui. Esse texto, esse trecho, esse livro, é muito difícil. É quase impossível de compreender. E eu digo para você, humanamente, é mesmo. O Catecismo da Igreja Católica lá no número 109, 110 e 111, nos fala sobre isso. Eu vou ler bem rapidamente para você. Eu preciso ler, eu peço desculpa para você por ficar saltando de trechos do catecismo para ter trechos da Sagrada Escritura, mas é necessário, sabe por quê? Porque nós estamos falando de algo que foge à compreensão humana, que foge da ordem natural das coisas. E para tal situação, somente a minha palavra não basta. É preciso que a minha palavra seja fundamentada, primeiramente na palavra de Deus, e depois naquilo que nos diz a Santa Igreja. 109 do Catecismo da Igreja Católica. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a Escritura, é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer e aquilo que aprouve a Deus manifestar-nos pelas palavras deles, autores. Para descobrir as intenções dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo, do tempo em que eles viviam, e da sua cultura, os gêneros literários em uso na respectiva época, os modos de sentir, falar e narrar correntes naquele tempo. Porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos em textos históricos de vária índole.
ou proféticos, ou poéticos, ou de outros gêneros de expressão. Agora presta atenção aqui. Mas, uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação correta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura seria letra morta. Presta atenção. Sem esse princípio que eu vou trazer para vocês aqui agora, que o Catecismo da Igreja Católica nos diz, tudo aquilo que foi escrito pelos autores, seria letra morta, é o que nos afirma o Catecismo da Igreja Católica. E qual é esse princípio? A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito que foi escrita. Eu vou repetir. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. E qual foi o espírito com que foi escrita? O Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus quem inspirou os autores de cada livro que a compõe a escrevê-la do jeito que foi escrita. E, portanto, somente pode ser interpretada, compreendida, entendida pela ação do Espírito Santo. Tá bom, Juninho. Mas o que tem a ver isso com os últimos tempos? Eu já entendi que a igreja nasceu por desígnio de Deus e por obra, pela ação do Espírito Santo. Eu já entendi que a igreja não poderia ter nascido e caminhado e existir até agora sem a ação do Espírito Santo. Eu entendi também que a palavra de Deus foi escrita pela inspiração e condução do Espírito Santo e seus autores, e que tal palavra só pode ser bem entendida e interpretada pela ação do mesmo Espírito Santo em cada um de nós. Mas aonde entra o fim dos tempos nisso tudo? Não precisa pegar agora, se você não quiser, mas lá no Antigo Testamento, o profeta Amós fala assim, no capítulo 3, no versículo 7. Porque o Senhor Javé, o Senhor Deus, nada faz, sem revelar seu segredo aos seus profetas, seus servos. Lembra que Jesus falou para Pedro que ele seria o primeiro líder da igreja, antes de fundá-la, antes de instituí-la. Pedro foi avisado, e os demais discípulos também. Não era a hora ainda, mas ele foi avisado. Deus falou com Pedro e com os discípulos que a igreja seria instituída antes, até mesmo, é claro, da traição, de todo o sofrimento pelo qual ele passou, antes de morrer, antes de ressuscitar. Lembra que Jesus falou que ele iria, mas que deixaria com eles o Espírito Santo? Nós lemos aqui.
Lembra que Jesus falou que havia muita coisa que precisava explicar para eles, ensinar para eles, mas que eles ainda não estavam preparados, mas que viria o Espírito da verdade que revelaria a eles toda a verdade, inclusive as coisas que viriam? Pois é. É isso que a palavra de Deus em Amós nos afirma, que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. E vamos entrar então no assunto de hoje. Foi preciso eu fazer toda essa introdução para poder entrar no assunto de hoje. No final do século XIX, já passando para o século XX, o Papa da Igreja Católica era Leão XIII, certo, padre? Leão XIII. E Leão XIII começou a sentir, a entender que esse sentimento não era simplesmente um sentimento humano, mas que era a ação do Espírito Santo movendo-o a falar com a igreja, a conduzir a sua igreja. Quando eu digo sua, a igreja de Jesus Cristo que estava sob os seus cuidados naquela época. A buscar um conhecimento maior sobre o Espírito Santo. Portanto, era totalmente necessário, ele sentia que era necessário que se falasse mais, que se buscasse mais conhecimento, que a igreja, povo de Deus, não só o clero, mas também os leigos, que buscasse mais conhecimento a respeito do Espírito Santo. Eu até anotei aqui, em 1897, ele publicou a encíclica Divinum Illude Munus, não sei se a pronúncia é exatamente essa, sobre a presença e virtude admirável do Espírito Santo, lamentando que o Divino Espírito fosse pouco conhecido e apreciado, concitando o povo, chamando o povo a uma devoção ao Espírito Santo. A leitura, os sermões e livros sobre este documento influenciaram muitas pessoas, estimulando também um número importante de estudos sobre o papel do Espírito Santo na igreja. E na mesma época, uma freira, que muitos de vocês já ouviu falar e com certeza muitos de vocês já se aprofundou a respeito dela. A freira Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, ousadamente escreveu diversas cartas. Veja bem, a ousadia que o Espírito Santo levou essa freira a ter. Ela escreveu diversas cartas ao Papa Leão XIII. Em uma de suas cartas, ela pedia ao Santo Padre, ela dizia, na verdade, ao Santo Padre, que era a vontade do Senhor, que era a ordem, determinação do Senhor Deus, que o século XX, século passado, fosse consagrado ao Espírito Santo.
ela disse mais ou menos assim, ou exatamente assim: Santíssimo Padre, que o novo século comece com um Veni Creator Spiritus, cantado no início da missa da meia-noite ou na primeira missa celebrada em cada igreja no dia do ano. E o pontífice acolheu o pedido da freira Helena Guerra, que na verdade não era um pedido da freira Helena Guerra, era um pedido de Deus, pela ação do seu Santo Espírito na beata Helena Guerra. Ou seja, o Papa sente a necessidade de uma aproximação, de um entendimento, de uma busca maior pelo Espírito Santo. Uma freira é movida a escrever cartas ao Papa, sem saber se ele as acolheria e muito menos se ele acolheria o que ela dizia e pedia através daquelas cartas. O Papa acolhe e, além de ter escrito aquela encíclica, de ter motivado os fiéis a um conhecimento maior pelo Divino Espírito Santo, a uma busca maior pelo Divino Espírito Santo, consagra o século XX ao Espírito Santo. Deus falou com o Papa Leão XIII, Deus falou com a freira Helena Guerra. Os anos se passaram. Os anos se passaram. Em 1958, é eleito Papa João 23. Que, segundo relatos, um Papa muito dócil, muito amável, um Papa muito querido pelo povo daquela época. E aquele Papa começou a sentir dentro dele que havia uma necessidade. A necessidade da convocação de um concílio. Para que novas diretrizes, né, Padre? Fossem discutidas, definidas e estabelecidas para a caminhada da igreja a partir dali. E sentindo que aquela moção interior era obra do Espírito Santo, em 1961, ele convoca o concílio. Concílio Vaticano II. E ele escreve um documento para a convocação desse concílio. Concílio Vaticano II, Constituição Apostólica
me perdoem se mais uma vez a pronúncia não é correta, Humanae Salutis, do Sumo Pontífice João 23, para a convocação do Concílio Vaticano II. É um documento relativamente grande, mas no parágrafo 23 desse documento, ele se expressa da seguinte forma. Veja, era um documento para convocação do concílio. Repita-se deste modo, na família cristã, o espetáculo dos apóstolos em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus aos céus, quando a igreja nascente se viu toda unida em comunhão de pensamentos e preces, com Pedro e ao redor de Pedro, pastor dos cordeiros e das ovelhas. E digne-se o Espírito ouvir da maneira mais consoladora a oração que todos os dias sobe de todos os recantos da terra. Olha só. E digne-se o Divino Espírito ouvir da maneira mais consoladora a oração que todos os dias sobe de todos os recantos da terra. Renova em nossa época, olha essa oração, renova em nossa época, dizendo João 23 naquele documento de convocação do Concílio Vaticano II, renova em nossa época os prodígios, como em um novo Pentecostes. Os prodígios, como em um novo Pentecostes. E concede que a Igreja Santa, reunida em unânime, em instante oração, junto a Maria, Mãe de Jesus, e guiada por Pedro, difunda o reino do Divino Salvador, que é o reino da verdade, de justiça, de amor e de paz. Assim seja. João 23, 25 de dezembro de 1961. Me permitam só aqui falar bem popularmente para vocês. O Papa João 23, movido pelo Espírito Santo, sendo a autoridade máxima da Igreja enquanto homem, autoridade constituída e dada a ele por Deus, como havia sido dada a Pedro, como havia sido dada a Leão XIII. O Papa, em outras palavras, faz uma prece, movido pelo Divino Espírito Santo, pedindo a Deus que se repetisse na igreja o mesmo derramamento do Espírito Santo que acontecera em Pentecostes, para que a igreja nascesse, se manifestasse e começasse a caminhar naquele que era o início do tempo da igreja, o início dos tempos da igreja. Papa Leão 23 sente a necessidade da igreja se aprofundar e, se aprofundando, se aproximar mais do Espírito Santo. Helena Guerra, que foi beatificada pelo Papa João 23,
em 26 de abril de 1959. Beata Helena Guerra sente o Espírito Santo movê-la a dizer ao Papa Leão XIII que era necessário consagrar o século XX, que viria ao Espírito Santo. O Papa, sentindo que era ação e inspiração do Espírito Santo, aquele pedido, o faz. Passado vários anos, mas ainda no século XX, em meados do século XX, um outro Papa, Papa João XXIII, sente a necessidade de convocar as autoridades eclesiais, porque o Espírito Santo o movia a fazê-lo, para que a igreja a partir dali recebesse novas diretrizes e começasse a ser preparada para um novo tempo. E ele faz uma oração, movido também pelo Espírito Santo, dizendo, pedindo a Deus, que o mesmo derramamento que aconteceu no início da igreja, em Pentecostes, acontecesse ali também, naquele concílio e a partir dali. O Concílio Vaticano II terminou em 65, mas já não mais com o Papa com o Papa João XXIII. Ele faleceu em 63. Sucessor dele foi Paulo VI. E todos os trabalhos foram conduzidos sob os cuidados de Paulo VI, sob os cuidados de Deus em primeiro lugar, mas sob a liderança de Pedro, então Paulo VI, em 1965. Passaram-se 2 anos. Só 2. Nem 2 completos. Em fevereiro de 1967, alguns estudantes de uma universidade americana, olha o nome da universidade, Universidade do Quesne do Espírito Santo. Eu vou repetir o nome, Universidade do Quesne do Espírito Santo. Eles sentiram, em outras palavras, que deviam se reunir em um retiro. E se reuniram num final de semana, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967. Eles basearam o retiro no livro dos Atos dos Apóstolos. Só um parênteses aqui. Atos dos Apóstolos pode se traduzir, isso sou eu que estou dizendo, tá? Portanto, sinta-se livre para concordar ou não. Atos dos Apóstolos pode traduzir-se por atos do Espírito Santo na pessoa dos apóstolos. Fecha parênteses.
E o foco daquele retiro era, portanto, o Espírito Santo. A Patty Mansfield, uma das estudantes, que fazia parte daquele grupo de aproximadamente ou exatamente 25 estudantes, ela conta que se perguntava, enquanto se preparava para o retiro, por que o Espírito Santo não fazia aquelas mesmas obras que ela lia no livro dos Atos dos Apóstolos, que ele havia feito através dos apóstolos e nos apóstolos? Por que que o Espírito Santo não fazia aquelas mesmas obras nela? E também através dela e no tempo que eles viviam. E ela conta que pouco antes e também que durante aquele retiro, num determinado momento, que ela rezou com uma intensidade, com uma entrega tal, que ela nunca havia feito antes. E o mesmo aconteceu com todos os outros que lá estavam, cada um com as suas particularidades, é claro. E veja, a partir dali, pouco a pouco, começou a se espalhar pela Igreja Católica uma nova forma de rezar, uma nova maneira de pedir, de interceder. Um fervor que podia se notar que não era meramente um fervor humano. E aquilo ia contagiando nas diversas partes do mundo. Outras e outras pessoas, e essas outras pessoas levavam para outros cantos. E ali nasceu, fundada pelo Espírito Santo, presta atenção nisso, não foi homem e nem mulher, não foi nem mesmo o Papa, não foi. Mas foi o Espírito Santo quem fundou aquilo que nós conhecemos, essa obra de Deus que nós conhecemos como renovação carismática católica. É muito mais do que um movimento. É muito mais do que uma ideia humana. Entenda isso. Lembra que Deus nada faz sem antes revelar aos seus profetas? Deus começou a revelar antes mesmo do século XX começar. Aquele século precisava ser consagrado ao Espírito Santo, porque haveria uma obra extraordinária do Espírito Santo, um derramamento extraordinário do Espírito Santo. Para quê? Para que a partir daquele momento, a partir dali, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o povo de nosso Senhor Jesus Cristo,
começasse a ser preparado para os tempos que viriam, que seriam os últimos tempos da igreja. Para os tempos que viriam. Porque assim como foi no início da igreja, no início do tempo da igreja, assim também se faz necessário para o tempo final da igreja. E aí você já pode estar se perguntando assim: como que o Juninho pode ter a petulância de afirmar que estes tempos que nós estamos vivendo são os tempos finais da igreja? Nós vamos começar a tratar disso, a adentrar mesmo, pautado na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica, já na próxima live. Mas veja bem uma coisa: por que ter medo? Por quê? Me fala uma coisa. Pedro teve medo, sim. Ele negou Jesus 3 vezes. Você sabe disso, que ele negou Jesus por 3 vezes. Mas naquele momento, por mais que ele quisesse ser fiel, ele ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Ele ainda não estava cheio, repleto do Espírito Santo, com aquela intensidade que se fazia necessária. Você viu semana passada que depois Pedro assumiu, bateu no peito, não para se orgulhar, mas para falar assim, ó: Senhor Jesus, agora eu tenho a força necessária para ser quem o Senhor me criou para ser, para cumprir o que o Senhor quer que eu cumpra, para viver o que o Senhor quer que eu viva, porque agora eu tenho a força do Espírito Santo. Não precisa pegar, eu só quero falar para acalmar teu coração. Em Apocalipse capítulo 3, o versículo 10 diz assim: porque guardastes a palavra de minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Versículo 11: venho em breve, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Deus vai guardar, Deus vai dar força, Deus vai instruir. Nós vamos ver isso nas próximas lives. Deus vai instruir. Deus fala assim, que a gente não vai precisar nem preparar a defesa, porque Ele vai nos dar a palavra tão acertada, que nem as autoridades vão poder ou vão saber como nos condenar. Não tenha medo, não. É necessário que a gente entenda tudo isso.
É necessário que a gente entenda tudo isso. Eu falei para você de batismo no Espírito Santo. Para a gente já ir caminhando para o final da live de hoje. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1131, nos dá essa definição sobre os sacramentos. Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, pelos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis com os quais são celebrados os sacramentos significam e realizam, as graças próprias de cada sacramento. Eles dão fruto naqueles que os recebem com as disposições requeridas. E daí fala assim: os 7 sacramentos da igreja, lá no número 1210. Batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Sobre o sacramento do batismo, é lógico que o catecismo nos fala muito mais, mas no parágrafo 1213, o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornando-nos membros de Cristo, e somos incorporados na igreja e tornados participantes na sua missão. O batismo pode definir-se como o sacramento da regeneração pela água e pela palavra. E daí dá um salto, lá no 1272 diz assim: incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado com Cristo. O batismo marca o cristão, presta bem atenção nisso, com um selo espiritual indelével da sua pertença a Cristo. Esta marca não é apagada por nenhum pecado, embora o pecado impeça o batismo de produzir frutos de salvação. Ministrado uma vez por todas, o batismo não pode ser repetido. Ou seja, padre, se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija. O batismo é uma marca de Cristo em cada batizado, em cada um de nós que tivemos a graça de ser batizados, que nunca mais pode ser apagada, correto? Nunca mais pode ser apagado. Esteja a pessoa no céu, no purgatório ou no inferno. É uma marca de pertença a Deus que nunca mais pode ser apagada. Correto? Esse é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo. Agora, você ouve tanto, principalmente na renovação carismática católica, a expressão batismo no Espírito Santo. Uma definição muito simples diz assim. Essa definição eu retirei de um padre que, peço mil desculpas por não ter guardado o nome agora, mas de uma formação da Canção Nova. O batismo no Espírito Santo não é um novo sacramento da igreja, nem substitui o sacramento do batismo e os outros sacramentos da iniciação cristã. Ele é uma graça e fruto da ação do próprio sacramento na vida do cristão. Portanto, não é uma melhoria, modernização ou acréscimo no sacramento, mas sim um reinflamar
do Espírito na pessoa que o conduz à experiência diária de Deus. O batismo no Espírito Santo é um reinflamar do Espírito Santo em cada um de nós. Ser batizado significa ser mergulhado. Ser batizado no Espírito Santo significa ser mergulhado no Espírito Santo. Quando você pede para Jesus, Senhor Jesus, me dá a graça de ser batizado no Teu Santo Espírito. Em outras palavras, você está pedindo assim, Senhor Jesus, me dá a graça de ser mergulhado no Teu Santo Espírito, portanto de ficar totalmente cheio, repleto do Teu Espírito Santo. É essa graça que o mover do Espírito nos dá, através dessa obra de Deus que nós conhecemos pelo nome de renovação carismática católica. Renovação, renovar, carismática, os carismas, católica, da igreja instituída por Deus. Da igreja instituída por Deus. Lembra da palavra de Deus, o que o catecismo da Igreja Católica nos afirmou? Ela foi escrita por inspiração e obra do Espírito Santo. Portanto, ela não pode ser compreendida sem ser pela ação e obra do Espírito Santo. A igreja, todos os ministérios exercidos na igreja, todos os movimentos e pastorais na igreja, só terão a eficácia que Deus quer que eles tenham e determinou que eles tenham, se esses ministérios, se esses movimentos, se essas pastorais forem totalmente conduzidas pelo Espírito Santo. Você, eu, nós, só poderemos ter sã compreensão do tempo que estamos vivendo, das coisas que estão por vir, de suportar, de enfrentar, de não desistir, de ir até o fim, se estivermos cheios do Espírito Santo. Portanto, aí onde você está agora, você sabe como pedir o batismo no Espírito Santo? É muito simples. Não precisa fazer careta, não precisa chorar, precisa querer. Não precisa nem mesmo sentir, precisa se decidir. Por exemplo, eu me decido agora a pegar a Bíblia. Não basta eu me decidir, eu preciso me decidir e fazer o gesto de pegar a Bíblia. Portanto, uma vez que eu me decidi por querer que Jesus me encha com o Espírito Santo, me batize no Espírito Santo, reavive em mim os dons do Espírito Santo, basta que eu me decida e peça. Portanto, só repita assim comigo se você quiser, porque lembra do que eu falei na live anterior? Deus deu a toda a humanidade, a todo ser humano, o livre arbítrio, a livre decisão. Se você quer, para nós encerrarmos essa live, para o ministério cantar, repita assim comigo: Divino Senhor Jesus Cristo, eu quero e preciso
que o Senhor me batize no teu Santo Espírito. Por isso, eu peço ao Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, o teu divino Espírito Santo. Me batiza no teu Santo Espírito, para que eu seja, viva e cumpra a vossa vontade. Amém. Cantemos junto com o ministério. E obrigado pela presença de cada um de vocês. Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar. Te conhecer, me apaixonar, mais e mais. Querido irmão, querida irmã, uma alegria estarmos juntos nesta noite, neste dia abençoado, nesta transmissão abençoada que tivemos nesta noite. Vendo um pouquinho os textos, seja da Palavra de Deus, do Catecismo da Igreja Católica, eu penso que a Igreja precisa de homens e mulheres proféticos. A igreja vive do Espírito Santo. Na teologia estudava as 3 fases do tempo da igreja. Tem o passado, presente e futuro. Passado, o tempo do Pai. No presente, o tempo do Filho. O futuro é o nosso objetivo de vivermos, nos prepararmos para o encontro com Jesus. É o tempo do Espírito. Estamos no tempo do Espírito. Desde Pentecostes e até a segunda vinda de Cristo, estamos no Pentecostes. Estamos no tempo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo abençoe a cada um de você, irmão e irmã, que esteve conosco nesta noite. Receba esta bênção a cada um de você, a sua família e aos seus irmãos e irmãs de comunidade. Que a gente possa estar unido sempre na presença de Deus. O Senhor esteja. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.